Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h07, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de quinta-feira aqui na Prever FM. E para a nossa entrevista número 849, estamos recebendo aqui no estúdio a professora Persília Giaquinto, que é bióloga e professora do Instituto de Biociências da Unesp, doutora e livre docente em Fisiologia e Comportamento Animal, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq e diretora do IBB Unesp, em nossa entrevista, repetindo aqui, 849. Doutora Persília, bom dia, satisfação em tê-la aqui mais uma vez. Bom dia, muito obrigado pelo espaço para a gente falar sobre um pouco da pesquisa que é feita no Instituto de Biociências. Ultimamente está se falando bastante a respeito de canabidiol, né? Mas vocês, pesquisadores, já tratam do assunto há algum tempo, né? E seria interessante a gente falar porque hoje em dia as pessoas têm muitas dúvidas e o objetivo dessas nossas entrevistas é poder sanar o maior número de dúvidas possíveis, né? Para que a população também tenha acesso ao que os pesquisadores estão fazendo, professora. Eu acho que esse espaço justamente é excelente por isso, né? A gente poder conversar, muitas vezes a universidade fica fechada nela mesma, com um linguajar que só ela entende, né? Então é muito importante a gente vir, conversar com a comunidade, explicar o que a gente está fazendo e como as nossas pesquisas vão ao encontro, né, dos problemas da sociedade. Desde quando existe a pesquisa envolvendo o canabidiol, a cannabis? Desde quando vocês estão fazendo essas pesquisas, professora? Bom, a pesquisa no Brasil, ela data, por incrível que pareça, da década de 70, 80, né? Com o professor Carlini, que foi pioneiro no Brasil, um professor da Unifesp, da Faculdade de Medicina, né? Em São Paulo. E ele importou esses produtos, ele trazia para o Brasil e começou principalmente na área de psiquiatria a utilizar como uma possível droga, um possível remédio. Isso na década de 70. Sim. Imagina, sim. Né? Então, naquela época não se falava. E eu imagino também o que envolvia se falar em usar a popularmente chamada de maconha, sim, né? Na pesquisa, na medicina, né? Sim. E como evoluiu de lá para cá isso, professor? Então, ainda é um tabu, né? Ainda quando a gente se fala em maconha é um tabu. Por isso que a gente vem convencionalmente adotando mais se falar de cannabis medicinal, né? É isso que a Anvisa aprovou e é isso que se tem propagado. Então, por isso que é muito importante a gente estar falando sobre isso, né? De que se falar de cannabis envolve vários componentes, né? Você citou um que é o canabidiol, que é o componente principal que é utilizado nas nossas pesquisas, é o componente que é o não psicotrópico, né? Embora seja importante também a gente falar, inclusive, do componente psicotrópico que é o THC. Ele é o mais polêmico e o mais controverso, mas a ciência tem mostrado que ele é extremamente importante, por exemplo, como um agente anti-inflamatório, né? Então ele também tem muitas propriedades medicinais. André? E como é que a senhora desenvolve o trabalho? Eu vejo aqui que inclusive é com peixe, né? É com peixe. Como é que foi essa escolha, o porquê o peixe, onde é que estamos nessa pesquisa hoje? Bom dia, André, obrigada pela sua pergunta. Então, isso também é bacana da gente conversar, né? Até para a gente desmistificar um pouco do que muitas vezes a população chama de cobaia, né? A gente vem enxergando aí movimentos muitas vezes anti-vacinas, dizendo que a vacina está sendo testada na população, e isso é absolutamente falso, né? A ciência se vale de modelos animais, o mais conhecido são os camundongos, os ratos e agora mais recentemente os peixes, né? Então a gente usa o peixe como uma cobaia. Não é qualquer peixe, é um peixe, né, chamado zebrafish, que é um peixe bem pequenininho, só que ele tem uma compatibilidade genética aí com o humano em 97%,
né? Os primatas têm uma compatibilidade conosco e os outros mamíferos em torno de 99%, ou, né, quase 100%. E o zebrafish 97%. Então ele serve de modelo para a gente experienciar todas as nossas perguntas e a gente ir evoluindo até a gente chegar numa escala subclínica, clínica. Então, acreditem, né? Antes de algum fármaco, alguma droga chegar no mercado, chegar para a população, ela passou por anos e anos de estudos em modelos animais. E é isso que o nosso laboratório de pesquisa faz. Ele usa o zebrafish como um modelo animal. A gente já teve aqui, inclusive, né, Márcio, alguém falando sobre o zebrafish, explicando essa questão. Mas no seu estudo aqui, se eu não estiver enganado, também tem a tilápia do Nilo. Tem a tilápia do Nilo. Qual é a relação da tilápia do Nilo? Então, o laboratório, ele tem duas frentes, né? Até considerando a gama de cursos que nós temos na Unesp de Botucatu. Então, tem cursos voltados para a saúde animal, para entender os animais, né? Por exemplo, a biologia, a veterinária, a própria zootecnia. Então, para esse ramo da biologia, né? Entender os animais, entender a saúde, o bem-estar dos animais, a gente vem usando a tilápia do Nilo, né? A tilápia, ela é o segundo peixe mais produzido no mundo. O primeiro é o salmão e o segundo é a tilápia. Então ela tem um potencial comercial gigantesco, potencial não, porque ela já é muito desenvolvida em larga escala. E um dos problemas dessa produção é justamente que os animais se tornam muito agressivos por conta da densidade em cativeiro, aumenta muito a agressividade, né, do animal, elas se machucam e isso tem um prejuízo para o animal e para o produtor. Então, o canabidiol entrou, né, nesse modelo para criação animal, visando um selo de bem-estar, como a gente já tem para outros animais de produção. Então, a gente já tem estudos de bem-estar com porco, com galinha, não é? A gente fala, agora são galinhas felizes, galinhas criadas fora da gaiola, né? E isso não tem ainda para produção de peixes. Então, a nossa ideia, a gente já teve resultados positivos, diminui a agressão, a gente acrescentou o canabidiol na ração. Esse canabidiol foi capaz de diminuir a agressão, deixar os peixes mais tranquilos, evitar briga, e eles cresceram mais, ganharam mais peso. Então, o que a gente tem demonstrado, a gente tem que convencer o produtor, né, que tratar bem os animais também vai ser bom para o bolso dele, vai aumentar a produção dele. A gente já tem um consumidor muito antenado e consciente, ele quer um produto que foi produzido dentro de preceitos éticos e tal. A gente também tem estudos mostrando que isso melhora a qualidade da carne da tilápia, o filé da tilápia fica mais bonito, mais branco, porque ele tende a ficar mais amarelo em situação de estresse. Então, a gente tem uma linha em pesquisas para bem-estar animal e para as problemáticas humanas, a gente usa o zebrafish. Então, por isso... E também a senhora coordena um trabalho um projeto de pesquisa envolvendo a dor também, né? Que o canabidiol medicinal também envolvendo a dor. Como é que é isso, professora? Então, aí entra o modelo, né, cobaia do zebrafish, né? O zebrafish hoje, assim como os camundongos, que o pesquisador já consegue ter uma linhagem de camundongo muito especializada para o que ele quer, o zebrafish já chegou também nessa potencialidade. Então, a gente usa... Vou pegar o exemplo que você deu sobre as pesquisas com dor crônica, né? Então, nós injetamos um patógeno no peixinho minúsculo, né? Uma microinjeção. Esse patógeno desenvolve um modelo de doença inflamatória que provoca dor crônica. Então, aí a gente conseguiu estabelecer primeiro esse protocolo de desenvolver dor crônica no zebrafish. Então, isso foi uma etapa do estudo.
Esse estudo é desenvolvido por um aluno da Faculdade de Medicina, o Marco Antônio. E aí agora o passo seguinte foi tratar os animais, né, parte dos animais com o canabidiol, e entender como é que ele, de alguma forma, tem uma melhoria na qualidade do comportamento. A gente analisa o comportamento. E a gente já tem dados bastante positivos de que ele apresenta menos padrões comportamentais relacionados à dor do que o peixe que não foi tratado com o canabidiol. Nesse modelo de estudo no peixe, é possível estudar também, entender quais são os efeitos colaterais disso ou não? Tanto na tilápia quanto no zebrafish, porque é o que a gente sempre fala, todo tratamento ali, ele deve ter algo colateral. Alguns mais, outros menos. É possível mensurar isso nesse estudo? Sim. Essa pergunta é bem importante, André, porque a gente também tem que entender que o canabidiol e a cannabis em geral também não vai ser a salvação para tudo, né? Que é o que está sendo vendido agora também. E se fez um salto para pesquisa clínica sem a gente entender o que de fato está acontecendo no animal, inclusive efeitos colaterais. Na pesquisa que você mencionou sobre a tilápia, a gente teve resultados que numa determinada concentração, que por incrível que pareça nem era mais elevada, numa concentração intermediária, nos machos, nos animais machos, ela diminuiu muito a quantidade de espermatozoides, que é uma coisa que se tem inclusive para a saúde humana, que consumidores, né, que usuários muito frequentes têm uma baixa na reprodução, na taxa de fertilidade. E a gente encontrou isso nos peixes também. Então isso é um efeito colateral e tanto, né? Considerando, então trata-se a dor crônica com cannabis e um possível efeito colateral é uma baixa fertilidade, né? Então, reforçando a importância dessa pesquisa básica que não foi feita com a cannabis, né? Houve aí um boom de se dar um salto gigantesco que ela já seria a solução para tudo. E é difícil porque, de repente, a imprensa fica propagando isso também e a gente percebe que existe uma resistência, inclusive, de algumas pessoas, de algumas autoridades, forças policiais. Inclusive, nós tivemos um laboratório em Lins, recentemente, que a polícia acabou interditando esse laboratório, perdeu-se anos e anos de pesquisa e tudo mais. Então, quer dizer, a desinformação continua muito grande, não, professora? Sim, né? A desinformação e muitas vezes até a hipocrisia, né? Porque quando a gente fala em droga é qualquer fármaco, droga é qualquer substância estranha, né? Que se é colocada para dentro do corpo. Então é preciso ter precaução para os dois lados, nem para isso se tornar o remédio para tudo, né? Porque a gente não tem ainda subsídios científicos, teóricos que dão esse aval, né? E também não demonizar, né? Ontem à noite eu estava fazendo aí meu dever de casa, né? Para vir para cá e tem uma pesquisa muito, muito recente mostrando que o THC, né? Que então é o componente psicotrópico, ele tem uma pesquisa muito, muito de ponta mostrando que ele tem um agente que mata células cancerígenas, né? Que ele diminui o tumor. Então, vejam, agora provavelmente os holofotes vão se voltar mais para o THC e não para o CBD, né? Eu trabalho com o CBD, né? O canabidiol, o agente não psicotrópico. Entendi. O componente não psicotrópico. Mas agora está se mostrando isso. Então, acho que, de fato, a gente tem que ser aberto para tudo que isso vai trazer de bom e não tão bom. Porque, como eu disse, tem efeitos colaterais importantes a serem considerados. Eu acho importante, até a pergunta que é básica, né? Pode até parecer boba, mas eu acho que não existe pergunta boba para quem está nos acompanhando, porque assim,
o usuário da maconha, ele tem vários efeitos a longo prazo que já foram estudados, explicados. Não sei se nem esse é o termo correto, mas até a perda de neurônios, né? Em que a pessoa fica com algumas sequelas do uso contínuo e prolongado da maconha. A pessoa fuma a maconha. Quando a gente utiliza esses medicamentos, seja o CBD ou o THC, os efeitos são parecidos? Existe a possibilidade, por exemplo, da pessoa ter que usar a longo prazo e perder neurônio? Essa é a pergunta simples aqui, mas que eu gostaria que a senhora falasse. Mas eu acho que é a pergunta que muita gente faz, né? Em relação a essa questão de neurônios, né? Não existe uma base científica para isso. O que foi demonstrado no desenvolvimento humano é que numa janela da adolescência, que já se tem uma perda neuronal, né? A gente fala que adolescente é impulsivo, que faz sem pensar, e muitas vezes é isso mesmo, né? A gente tem aí um apagamento no lobo frontal na adolescência, que depois isso é compensado, mas existe essa janela. Então, nessa fase que já existe esse apagamento na adolescência, fazer o uso já foi comprovado a questão de a gente não diz perda, né? Mas que essa capacidade fica comprometida. Na vida adulta, isso não foi demonstrado, né? Então, essa perda neuronal na vida adulta não existe essa correlação. A senhora acredita que a divulgação por parte da imprensa de que descobriu-se um medicamento milagroso tem prejudicado as pesquisas, inclusive? Sim, porque justamente a gente deu esse salto, né, para a ponta da cadeia, que é o comércio, que é a venda, de um produto que a gente nem sabe o que é, né? Porque como vocês pontuaram, a cannabis é uma planta complexa com muitos componentes. O efeito fisiológico, comportamental vai depender da relação desses componentes. Então, a gente tem que o canabidiol, né, ele vem sendo mais estudado. O que a Anvisa permite hoje, né, o plantio que foi há pouco tempo permitido, é uma concentração máxima de 0,3% de THC. Então, tem-se pelo menos esse cuidado de que agora, né, você sabe qual é o produto. Então, por exemplo, a Unicamp, ela faz testes muito precisos de decupar, saber exatamente aquele óleo que você levou da empresa X, o que ele tem. Então, por exemplo, nós que trabalhamos com canabidiol, a gente tem essa certificação, que o óleo que nos foi cedido por uma empresa, por uma ONG, ele tem tal concentração de CBD e 0 de THC ou até 0,3 de THC, né? Então, é muito importante essa raiz, né? Essa base da ciência para a gente justamente entender efeito colateral, efeito a longo prazo. Porque, por exemplo, existe adaptação, né? O CBD, no início, ele foi muito propagandeado como um remédio bom para dormir, para insônia. Quando o indivíduo começa a tomar, de fato, ele tem um sono melhor, mas depois existe uma adaptação do organismo e ele não faz mais tanto efeito, né? Então, isso tudo ainda é novo. Tudo bem, tomando por tanto tempo temos esse efeito. E a longo prazo? O que significa a longo prazo para o organismo, né? Então, a gente ainda tem um caminho muito grande para percorrer para chegar em tudo isso que está sendo propagandeado. Pode ser que a gente chegue na mesma resposta. Olha, sim, é muito bom, excelente para dor crônica, excelente para insônia, mas a gente tem que testar tudo isso, né? E outras doenças que já foram ditas em que o óleo também tem efeito benéfico, por exemplo, Alzheimer, Parkinson,
As crianças que têm autismo também já estão fazendo uso. Como é que, apesar da sua pesquisa ser mais voltada à dor crônica, como é que a senhora enxerga isso? E aonde é que a sua pesquisa pode, inclusive, colaborar nesse sentido? Então, tem resultados positivos para tudo isso que você mencionou, né? Para o Parkinson, a questão, né, desses tremores motores, tanto é que a gente tem aí uma figura pública que é o Suplicy, né? O Eduardo Suplicy, justamente ele virou aí levantou uma bandeira com canabidiol e Parkinson. E ele se mostra, né, uma prova disso. Eu já fui em palestras dele, ele mostra um vídeo, ele segurando uma folha de papel antes, né, de iniciar o tratamento, e depois uma mão firme segurando o papel, demonstrando aí a eficiência do canabidiol para o Parkinson. Mas, de novo, não existem pesquisas ainda muito comprovadoras disso. Uma pesquisa muito, muito importante e que virou uma força para essa regulamentação da Anvisa é a questão de síndromes epiléticas da infância. Existem aí um rol de síndromes epiléticas que não tem tratamento, né? Embora hoje a gente fale de epilepsia como uma barreira vencida, né? O indivíduo toma o anticonvulsão a vida toda e para de ter os episódios de convulsão. Então, isso é o que se tem, né, da grande maioria dos quadros epiléticos, existe tratamento, sim. Mas para essas que eu mencionei, né, que a gente chama de síndrome epilética da infância, duas, principalmente, não existe tratamento. Os anticonvulsão que existem não dão conta de barrar as crises epiléticas. E o canabidiol, com a ação do THC também, é super eficiente. Então, isso é incrível, né? E aí a gente volta na questão da hipocrisia. Como é que você deixa uma criança ter epilepsia com um remédio, uma droga disponível por questões culturais que a gente nem consegue explicar, né? A gente vai ser super permissivo para o álcool, mas a gente vai ter várias questões que, se a gente tivesse tempo aqui, a gente ia entender que são questões políticas, né? Que surgiram por interesses econômicos e não por uma real questão do que é a cannabis, né? Então, uma força de pressão muito grande para essa ação regulatória foi justamente esse grupo gigantesco de mães, né? Elas se autodenominam como mães jardineiras, né? Muitas dessas organizações não governamentais são organizações de mães com crianças com essas síndromes epiléticas que não têm tratamento, né? Agora, professor, eu fico me perguntando aqui, eu sei que muitos ouvintes podem se perguntar também. Existe preconceito da classe médica? Até que ponto um médico que tem lá um paciente que sofre, sabendo que o canabidiol ele está sendo usado com todo cuidado, né? Baseado em pesquisa e tudo mais, para que ele receite também o canabidiol para aquele paciente, para aquela criança que vem sofrendo, sabendo que existe uma possibilidade de amenizar o sofrimento usando o canabidiol? Eu acho que a gente não pode falar da classe médica como um todo, né? Eu também não sou representante, eu sou bióloga, né? Não sou representante da classe, mas no quadro anterior vocês estavam falando dos extremismos, não estavam? Eu acho que cai na mesma coisa, né? Vão ter médicos prescritores, que já virou um grande comércio, né? Existe essa faixa, e vão ter lá o outro extremo que demonizam, que acham que isso não vale a pena, ou que a gente pode ir para questões mais sintéticas, né?
E entram vários lobbies também, né? Vai entrar lobby médico, vai entrar lobby farmacêutico, político, né? Tem várias questões envolvidas. Mas eu acho que a gente avançou bastante em relação a esse preconceito. Eu acho que principalmente com relatos muito próximos, né? O meu vizinho, o pai dele usa porque tem Parkinson. A minha vizinha, a minha prima usa porque entrou na menopausa. Existem estudos interessantes em relação à menopausa. Então, acho que isso está chegando cada vez mais perto, né, do cidadão comum, de que ele sabe de algum caso positivo, ele sabe do potencial. Então, acho que a gente está avançando em geral. E nesse avanço, doutora, a gente tem que falar da questão do preço, né? Porque isso vai ser acessível para toda a população. É como você chegar numa farmácia, que inclusive a gente fala aqui, chama drogaria, porque realmente vende droga. Exato. Na medida certa. Vai ser acessível para a população como um todo, porque hoje a gente vê que o preço é alto. É alto. Até porque é uma droga proibida de ser produzida no Brasil, agora com uma liberação para pequena quantidade. Sim. Então isso não pode ser produzido em larga escala. Oferta e procura regula o mercado. Qual que é a sua expectativa de preço nesse sentido? Então, né, volto na questão aí do lobby, né? Quem vai tomar a frente disso e como é que isso vai ser comercializado? Existe aí uma frente importante do SUS, né? Para a questão do autismo e desses quadros de epilepsia infantil, ele já está disponível pelo SUS. O que você mencionou do Brasil começar a produzir, porque o Brasil só importa. Então, é também um movimento muito maluco, né? É como se a gente importasse uva para fazer nosso vinho, né? Não faz sentido. Então, embora tenha demorado muito toda essa regulamentação no Brasil, né? A gente está muito atrasado. O Brasil já começou com uma lei muito contemporânea, porque ele aprovou produção. Quando a gente fala de cannabis no mundo, que muitos países estão muito avançados, poucos regulamentaram a produção. Um fica dependendo da produção do outro. E o país que produz, ele exporta e esquece da população dele. Então, por exemplo, a gente fala muito da Holanda, né? De Amsterdã, que isso inclusive a recreativa, que é um ponto que a gente não chegou ainda e vai demorar muito para chegar. Isso já é liberado, né? Na Holanda, em alguns estados dos Estados Unidos. Mas eles não produzem, né? Então é todo também uma comercialização e uma supertaxação, porque poucos estão produzindo, quem produz não olha para a população dele, né? Então acho que o Brasil começou, embora tarde, né? O famoso antes tarde do que nunca, porque ele começou com leis bem atuais e favorecendo a produção e liberando a questão né, desonerando a importação, que super encarece o produto, né? Então a gente tem aí, eu falo porque tem pessoas, né, na família e idosos com questões relativas ao processo de envelhecimento, consumindo canabidiol, que um frasco custa R$600, né? Um frasquinho 10, 15 ml custa R$600. Aí vai depender do tanto de gotas, né? Mas ele vai durar 1 mês, 2 meses. Caro, então. Caro. Preço alto. Agora, professora, a senhora acredita, baseado em tudo que a gente falou aqui, que a gente vai ter uma evolução de tudo isso? De repente, num curto espaço de tempo, o Brasil, com toda a regulamentação, com toda a orientação, produzindo, plantando, para também produzir o medicamento? Eu acho que sim, acho que isso já foi um passo bem importante, né? A entrada da Anvisa, inclusive para nós pesquisadores,
né? Porque a gente também está numa situação controversa, né? Tanto é que é sempre importante frisar que eu trabalho com o CBD, não com o THC, né? Não com o agente psicotrópico. Embora fosse importante também testar o THC junto, né? Do que a gente chama aí de full spectrum, né? De testar os outros componentes, a interação deles. Então, essa ação regulatória é um passo, uma evolução, como você disse, muito importante para todos os estratos, né? E para pesquisa, muito mais, né? De você ter a liberdade de entender o que é aquilo, de entender como é a interação produto, organismo animal, produto, organismo humano, né? Então eu acredito que a gente vai caminhar agora em passos mais largos. Entendi. Posso fazer mais uma pergunta polêmica aqui agora? Se a gente pensar na liberação da plantação de maconha com o uso restrito recreativo, como a senhora usou esse termo, isso seria um problema gigantesco para o país. Nós temos um país continental que tem muita terra para ser utilizada para isso, poderíamos ser exportadores, mas enquanto a utilização dessa droga é proibida, imagine pessoas invadindo plantações para roubar, não daria certo. Sim. Qual a sua avaliação na liberação do uso da maconha no Brasil para que os estudos da medicina possam avançar? Isso tudo, né, quando você olha, né, o que a Anvisa liberou, inclusive ela vai ter leis muito firmes em relação ao plantio. Então, que ele tem que ser monitorado 24 horas, com um sistema de segurança intenso. Tem que ter alguém da Anvisa avaliando se aquilo que você está dizendo que você está plantando, com aquele teor de CBD e THC, realmente é. Então, nesse início, a questão ainda é muito fechada. Quando a gente avança para a discussão sobre uso recreativo, eu acho sempre interessante a gente fazer um paralelo com o consumo de álcool, né? Que é liberado, ninguém questiona, que a partir de 18 anos, a gente sabe que isso vai acontecer muito antes na adolescência, né? Não é difícil ninguém comprar álcool, ninguém questiona quais são as consequências disso, quais são as consequências disso para o cérebro, que isso já tem muitos estudos mostrando, né? De fato, a gente vai ter aí, né, usando um termo popular, o álcool pode fritar o cérebro. Então, eu acho que a gente tem que fazer um debate, né, científico, social, de quais são os reais perigos, né? Ele vai ter questões como talvez mais leves e menos preocupantes. A gente considera, por exemplo, alguém que consumiu um e outro, né? Cannabis e álcool e direção. Pegar um carro e dirigir. Já tem estudos mostrando que determinada quantidade de álcool vai ser muito mais problemático para quem está na direção, e a gente tem indícios disso todos os dias, né? Com os acidentes. Agora no carnaval a gente vai ouvir falar muito disso, beber e dirigir, do que fumar e dirigir, né? Então, é importante que a gente não faça nem uma panaceia de que tá tudo ok, tá tudo, né? Não tem problema nenhum se consumir, mas também a gente não pode demonizar antes da gente ter esses dados, né? Porque a gente não tem dados mostrando que existe essa morte de neurônio, de que existe comprometimento motor significativo. Pelo contrário, né? A gente, pela questão do Parkinson, a gente viu que ele vai ter uma regulação motora importante no organismo. Então, eu acho que, como qualquer outro assunto dentro da ciência, né? Seja uma vacina nova, seja uma droga nova, a gente tem que ter subsídios científicos, né? Temos que ter dados e mostrar por A mais B se faz bem, até que ponto faz bem, com qual concentração, por uso prolongado ou não, né?
Porque, de fato, quando a gente fala em drogas recreativas, a gente tem que entender que o nosso principal problema é o álcool, né? Que é liberado, né? Infelizmente, se vende em qualquer esquina, né? Sim. Infelizmente. Bom, doutor, a gente gostaria... Só agradecer claro. aqui o Luiz Henrique Machado, que é um ouvinte nosso aqui, é uma pessoa muito querida também. Ele me fez uma correção aqui, então vamos trazer a correção, que no Brasil, medicamentos são chamados de fármacos. Eu disse drogas, né? Que é drogaria. É popular. Então, estou corrigindo aqui, são fármacos, não são drogas. Obrigado, Luiz Henrique, pela correção aqui. Doutora Priscila, a gente gostaria de agradecer e cumprimentá-la também, porque ontem foi o dia da mulher pesquisadora. Isso. Né? Uma data muito importante que a gente comentou aqui, inclusive, da importância da mulher em todos os segmentos e principalmente na pesquisa. Um dos motivos da senhora estar aqui hoje nessa entrevista. Parabéns e nos mantenha informado da evolução. É um assunto bastante complexo. Fico imaginando uma plantação aqui no Brasil, quase que um presídio de segurança máxima tem que ser. Existem já, né? Algumas plantações, né? Eu vi... associadas às associações, né? Exatamente. E locais, eu vi outro dia um vídeo em locais sérios que não são identificados, que já existe, precisa ter, até para que os pesquisadores, as pesquisadoras possam também trabalhar. Sim. Muito obrigado pela presença. Obrigada pela oportunidade. Acho que esse canal de vocês, né, da Prever, é muito importante, né, para a sociedade de Botucatu. A Unesp está aqui na cidade, nós somos Botucatu e essa conversa tem que ser estreitada, né? O que a população quer saber? Qual é a dúvida? Qual é o problema, né? Como é que a gente trabalha juntos? Então eu fico sempre muito feliz de vir falar do que a gente faz no Instituto de Biociências. Muito obrigado, bom dia. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.